consciência negra pra mim é você se reconhecer como uma pessoa negra. É você entender que as pessoas negras fizeram parte da história do nosso país e toda a luta que eles passaram naquele momento, que vivem até hoje. E entender que essa luta também é uma luta nossa. Que toda a história que ocorreu naquele tempo é a nossa história. E que nós carregamos características e cultura das pessoas pretas no nosso dia. Eu acredito que o Dia da Consciência Negra seja um dia essencial, porque meio que é um momento que as pessoas resolvem dar visibilidade para as pessoas pretas. Não só é um dia para escutar músicas de pessoas pretas, fazer uma dança de origem africana e deixar passar. É um momento de reflexão, é um momento de a gente entender a história, de entender todo o contexto de racismo que existe no nosso país desde quando ele foi construído até agora. E eu acredito que no dia que a gente resolver parar de falar sobre a consciência negra, de marcar esse dia, a gente vai começar a deixar de lado a importância que ele tem. E vamos nos esquecer de todo o contexto da escravidão. E se a gente esquece o passado, nós estamos fadados a repeti-lo. Então é sim essencial que esse dia se mantenha e que a gente continue lembrando por muitos e muitos anos. Consciência negra pra mim significa batalha. Significa batalhar todos os dias por igualdade, por respeito, uma população miscigenada, uma população que já deveria ter consciência de que somos todos humanos. Mas ainda assim, o racismo perece sobre essa sociedade e a consciência negra está aqui para nos lembrar que, acima de tudo, os negros são humanos e que a gente merece respeito e igualdade nessa sociedade. Eu acho maravilhoso ter um dia dedicado, né, pra gente. Porque não é que toda a população seja assim, mas muita gente se esquece, né, de que nós, pessoas negras, sofremos bastante, que a gente não tem as mesmas oportunidades, né, pessoas brancas, que a gente não pode viver do mesmo jeito que uma pessoa comum branca, que a gente é desumanizado. É bom dar a compreensão de que tem um dia pra gente, que as pessoas lembrem que a gente passou demais por sofrimento e que a gente só tá tentando viver como uma pessoa comum, que a gente seja vista como humanos e não como uma pessoa negra desumanizada. Sim, eu já percebi como o racismo faz com a gente, ele desumaniza, humilha e nos rebaixa, né, por simplesmente nosso tom de pele. Uma pessoa negra, hoje em dia, tem uma condição melhor, mas ainda assim é muito difícil conseguir sobreviver, porque o mundo evoluiu, só que não o suficiente para uma pessoa preta. A gente, pessoas de pele escura, temos muitas dificuldades para vencer na vida, para desenvolver, para qualquer coisa, porque a gente somos considerados por pessoas racistas uma pessoa ruim, uma pessoa desalmada, um monstro, um ser sem alma, um ser que Deus castigou, e eu não acho certo. Eu acho que isso afeta demais de um modo onde pessoas tiram sua vida por ser negras, onde pessoas se ridicularizam e olham para um espelho e pensam o que eu fiz de errado para uma pessoa me tratar assim, olhar para um armário branco e falar que queria ter nascido daquela cor, a gente alisar nossos cabelos porque a cultura que é mais bonita é as meninas do cabelo liso, a gente tirar nosso estilo de roupa, porque o estilo de roupa de gente negra é estilo de gente bandida, de gente ruim, de gente desfavorecida. Ou a gente não poder ir numa loja mais chique, sem ser olhado de mau caráter, porque notoriamente a gente negra parece que não pode ter dinheiro. A gente ir num lugar bacana, num restaurante mais chique, as pessoas olhar pra gente, ou os garçons, os gerentes expulsarem a gente, porque na cabeça deles a gente também não tem dinheiro. A gente ir pra qualquer lugar, o segurança começa a olhar torto, falar, olha, cuidado aí que tem uma pessoa ali, né, ela pode roubar a gente. Ou em qualquer situação que envolva uma pessoa negra e uma pessoa branca, vão apontar o dedo pra uma pessoa negra e falar que ela é errada da situação, que provavelmente ela fez algo de errado, sem entender toda a situação, sem entender que pode ser o branco que fez algo errado, mas não, porque o branco passa a caracterização de uma pessoa boa, uma pessoa limpa, uma pessoa ímpia. E uma vida de uma pessoa negra, hoje em dia, é muito difícil, porque o racismo afeta de um jeito que hoje em dia não é visível, assim, pra muitos olhos, mas pra quem tá lá, sofre bastante. Até os meus 18 anos de idade, os momentos que eu mais sofri preconceito foi na escola, né, do meu fundamental até mais ou menos a oitava série. O meu ensino médio não foi tão pesado, graças a Deus. Mas o meu fundamental foi praticamente horrível, porque todo lugar aqui, toda escola que eu ia, eu sempre era a menininha mais escura, né, a menina mais negra da sala, independente se tivesse uma menina negra, vamos dizer, mas ela era considerada parda, e os meninos também não era grande coisa. E, tipo, naquela época eu tinha um cabelo cacheado e eu vivia com ele preso, porque se eu ficar solto eu não aguentaria um dia na escola, porque era muito chuva de bullying. Eu já tive preconceito de todas as minhas professoras de várias escolas. Teve umas duas escolas que, umas duas, três, no máximo três professoras me tratavam mais como uma pessoa do que como uma menininha negra, feia e burra, mas a maioria era muito dificultativa. Muitas professoras pegavam muito no meu pé, por exemplo, bobos, tentavam me humilhar. Tinha vezes que tinha professores que tentavam me obrigar a fazer coisas, a tentar melhorar, vamos dizer, na concepção delas, mas faziam com que a turma me visse ainda mais como uma garotinha burra que não consegue fazer nada. Eu tive diretora, vice-diretora que usou eu como um exemplo ruim, um exemplo de menina burra e negra, sendo que tinha gente na escola muito pior que eu, que faltava, que respondia professores, mas era horrível. Minha mãe falava que se sentia envergonhada, mas eu ficava sempre pensando, o que eu fiz?
Eu nunca fiz nada de errado, eu sempre fiz minhas tarefas, mesmo com dificuldade. Minhas provas também não eram muito boas, mas eu ainda tentava bastante naquela época tentar ser uma pessoa melhor. Uma menina na Concepção Branca, né? Mas não adiantou de grande coisa, as professoras continuavam pegando meu pé, as professoras riam de mim, né? Na roda de professores eu era muito mal falada, sendo que eu era garota mais quieta porque eu não tinha amigos, ninguém queria ser meu amigo. Eu tive uma amiga, né, de até o meu 7º ano, e ela era branca, pra você ter noção. A menina branca foi minha melhor amiga. Infelizmente, eu sempre passo. E é algo cotidiano, assim. Pra mim, acho que as mais comuns são em relação à minha aparência. Eu venho de uma família onde o racismo tá enraizado, assim. E mesmo com boa parte da família não sendo branca. Eu tenho cabelo crespo e já recebi todo tipo de comentário que você pode imaginar. Tipo, pessoas perguntam por que eu não aliso mais meu cabelo, se eu não penteio, ou se entrar água. Também comentários de que liso fica mais bonito, ou que amarrado fica mais bonito. E eu já me acostumei, infelizmente. Não é sempre que eu consigo ter alguma reação contra isso. Eu passei por muitas situações de racismo, desde sempre, acredito. Tanto dentro da minha família, quanto grupos de amigos. E tanto eu quanto outras pessoas da minha família, que são pessoas pretas, foram ensinadas a se calar. A tratar aquilo como normal. Por mais que doía, a gente não podia falar. E tínhamos que achar que querer que mudasse o nosso cabelo era uma coisa normal. Escutar xingamentos sobre a nossa cor de pele era uma coisa normal. E isso foi uma coisa que eu cresci por muito tempo escutando, até que chegou um momento que eu falei que não dava mais. E eu decidi que eu não ia mais ficar calada. E quando eu percebi que essas situações eram situações ruins, a gravidade que elas tinham, foi uma coisa chocante e que magoou bastante. Mas eu vi que tinha outras pessoas que também estavam nessa luta, que infelizmente passaram por situações parecidas e que também decidiram que não iam mais se calar. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eu acredito que nesse momento eu comecei a me reconhecer como uma pessoa preta. Eu voltei a usar os meus cachos, eu comecei a entender mais sobre a minha sexualidade. E isso mudou muito a minha vida agora. Eu não aceito mais escutar xingamentos, nem olhares estranhos. Eu sempre respondo, porque eu acredito que na sociedade que a gente vive hoje, tem informação para todo lado. Então, se uma pessoa, nessa era, ainda está sendo racista, é porque ela realmente não quis aprender. Então tá na hora deles aprenderem que o que eles estão fazendo é errado e que sim, tem consequências. Sim, eu seria maravilhoso ter, porque a concepção da cultura africana é maravilhosa. Seria ótimo a gente ver como uma cultura riquíssima, né? Porque o brasileiro, mesmo que mais da metade do país sejam pessoas negras que vêm da África, ou até de alguns outros países, seria bom saber como funciona uma cultura tão rica quanto da África, como os impérios funcionavam, como a escravidão era por lá, esse tipo de coisa, porque notar e perceber, ter conhecimento disso, pode combater o racismo, pode fazer com que tenhamos outra percepção de uma pessoa negra. Eu acho que pessoas negras, mais vistas, né, na TV, no cinema, nas redes sociais e tudo mais, é positivo, porque faz com que pessoas de baixo, né, pessoas de classe média, classe baixa, tenham mais vontade de crescer, tem uma pessoa onde se inspirar, tem um local, um desejo de chegar, porque faz com que a sociedade não esqueça da gente, faz com que pessoas nos representem, lembrando que a gente sim somos humanos e somos bonitos do jeito que somos. De vez em quando uma pessoa da nossa cor política faz bem, porque para compreender de vez em quando a nossa dor é bom ser um pouco da gente, para entender a gente é bom ser um pouco a gente. Pessoas, né, no cinema nos representando, é maravilhoso ter uma representatividade de vez em quando, não é mal, não faz maldade de ninguém. Um filme de cultura negra, cultura africana até, pode fazer muito bem a uma sociedade, porque a sociedade tem essa visibilidade de que uma pessoa negra, ela tá ali, ela é bonita, ela sabe fazer a mesma coisa do que uma pessoa branca, pode fazer as pessoas entenderem que a gente não é diferente, a gente pode ser sim iguais. Somos diferentes em cor, mas ainda assim somos humanos. Não, somos diferentes de várias formas, mas ainda somos humanos. Todos somos bonitos do jeito que somos, todos fazemos coisas diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Todo mundo pode ser o que quiser. Esse é um objetivo maravilhoso. Que a gente fala assim com um jovem negro de classe baixa, fala, você pode sim chegar onde você quiser. Não te impeça da sua cor, porque a gente está no século XXI. E devemos entender que a nossa cor não deve nos impedir de chegar a lugar nenhum. Entende? Uma pessoa te representando em qualquer lugar, faz com que a gente chegue longe. Porque é bom uma pessoa de baixo chegar longe para outras pessoas também entenderem que elas conseguem, dar motivação a continuar para as pessoas de classe baixa. Eu acho que a representatividade é, sim, de suma importância, pois com ela as pessoas não brancas poderão se ver representadas naqueles núcleos que já foram exclusivamente pertencentes a pessoas brancas. O ser humano, ele precisa se identificar. E nós, pessoas não brancas, sempre fomos representados por papéis inferiores, né, se eu posso falar assim. Isso vem mudando com o tempo. E um exemplo disso foi com o último filme da Pequena Sereia, né, que foi protagonizado por uma atriz de pele preta. Hoje em dia eu acredito que a luta contra o racismo tem tido maior visibilidade, porque, como eu falei, hoje em dia as pessoas pretas aprenderam a se impor. E isso tem trazido mudanças. Não é que eu acredite que o racismo está diminuindo, mas eu acredito que a gente está aprendendo a lutar melhor contra ele. E estamos indo atrás dos nossos direitos.
E eu acredito que se a gente continuar cada vez mais e for mostrando mais pessoas, porque eu sei que existem pessoas pretas que passam por racismo e não sabem que isso é uma situação ruim, não sabem que precisam sair dessa situação. Eu acredito que se a gente começar a mobilizar essas pessoas, nós vamos fazer uma mudança muito maior. Então, sim, não é que hoje tá perfeito, mas a gente tá ajudando a melhorar. E tá muito melhor do que era no passado. E eu acredito que hoje a nossa sociedade precisa dar maiores oportunidades para as pessoas pretas. Porque um dos problemas que a gente mais sofre e que é até pouco comentado, não é só a questão dos xingamentos, e sim a falta de oportunidade. Porque as pessoas pretas, se for analisar, assim, pelo índice do nosso país, elas são o maior número de pessoas que estão em situação de pobreza, que não têm uma boa educação, que não têm boas oportunidades de trabalho. E é justamente pelo contexto histórico que chegamos aqui e que tínhamos que construir a nossa vida. Então, é necessário sim dar mais oportunidades para as pessoas, porque a sociedade precisa entender que as pessoas pretas têm a mesma capacidade de estudar, de atingir um alto cargo que uma pessoa branca tem. O que nos falta é oportunidade. Assim como também é necessário que as escolas comecem a falar mais sobre as pessoas pretas, sobre combater o racismo, sobre a história do nosso país pela visão das pessoas pretas. Porque tudo que a gente aprende dentro da escola é sempre por uma visão de uma sociedade em que as pessoas brancas lideram. E eu acredito que a partir do momento que a gente começa a dar tanta importância para as pessoas pretas quanto para as brancas dentro da escola, nós vamos construir pessoas melhores, pessoas mais conscientes e respeitosas e que tenham mais noção de igualdade. E uma coisa que eu acho incrível é que hoje em dia tá tendo mais representatividade. Nós vemos mais pessoas pretas assumindo papéis de protagonista em filmes, em séries, assumindo cargos políticos, assumindo cargos de liderança. Isso serve de inspiração, porque por muito tempo, além da gente escutar da sociedade que nós não conseguimos fazer isso, a gente começou a acreditar que não tínhamos essa capacidade. E quando nós vemos uma pessoa preta ali, de frente, na televisão, nenhum emprego, a gente diz. A arte, a música, a literatura e a cultura no geral sempre foram atos de resistência, né? Tanto que essas formas de arte sempre foram combatidas em sociedades que tinham pensamentos antissemitas ou preconceituosos no geral. A gente vê isso em épocas como ditadura militar, nazismo, na qual a gente pode ver programas de perseguição a músicos, queima de livros e queima de história. Sendo assim, a arte, a música e a literatura sempre caminham lado a lado à resistência. Foi assim com a capoeira, com o candomblé, por aí vai. Ou seja, não dá pra falar da cultura sem falar sobre combate ao preconceito e, assim, sendo assim, não pode se falar sobre o combate ao preconceito sem falar do combate ao racismo. Acho que a arte é muito necessária ao combate do racismo, porque a arte ela vai tocar em sentimentos, em pensamentos, e ela vai fazer uma reflexão muito boa. A arte pode fazer uma dança que a gente sente aquela dança por dentro. A gente escuta aquela música e reflete, a gente vê aquela arte e sente a dor daquela arte. Então, a arte em si, qualquer coisa que seja, de fazer uma música até fazer uma poesia, faz com que a pessoa fique reflexiva, faz com que ela se lembre que tem uma população que sofre, que tem uma população que não tem o mesmo pé de igualdade, uma população que luta todos os dias para ter um mínimo. Então eu acho que a arte é uma das maiores e melhores ferramentas que tem ao combate do racismo.